Olá, amigos, bom dia. Estamos aqui em mais um encontro da FENAPEF com os presidenciáveis. E hoje nós temos uma grata surpresa de ter conosco aqui o João Goulart Filho. Não é só uma campanha, né, João? Também é um pouco de resgate histórico do Brasil. E a gente tem um maior prazer de te ter aqui conosco. E para falar um pouco dessa campanha, falar sobre a questão de segurança pública, nós recentemente tivemos alguns dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que traz aquele número de homicídios alarmante, entre outras questões, né, o crime dessa vez contra as mulheres, esse aumento. Então a população realmente está muito preocupada, tanto que recentemente elegeu a segurança pública como prioridade, né, superando até saúde, educação. Mas eu queria que você fizesse sua fala inicial e dissesse como está essa campanha, quais são as perspectivas dentro do partido. O PPL é um partido que nós temos policiais federais vinculados, né? Tem o deputado estadual Márcio Pacheco, pelo Paraná, tem uma candidata lá, Bibiana, lá em Foz do Iguaçu. Então, nós temos já boas conversas, né, trazidas até aqui. Queria que você falasse um pouco dessa campanha, já te agradecer de novo pela visita aqui à nossa sede. Bom, eu é que gostaria de agradecer, não é, a FENAPEF por esta oportunidade de nós estarmos hoje aqui na instituição, conversando com os policiais federais, com vocês que têm todas esse know-how de segurança que tanto o Brasil está precisando. Realmente, antes de nada, eu gostaria de colocar aos nossos telespectadores da internet e aqueles que estão nos ouvindo, a dificuldade. Nós estamos com muita dificuldade. O PPL é um partido em formação, não é um partido relativamente novo, um partido que surge, não é, e disputa a primeira eleição em 2014, tendo o seu registro em 2013, muito em cima da eleição. E vemos, lamentavelmente, aproveito a oportunidade aqui para colocarmos esse nosso protesto de uma eleição antidemocrática que estamos vivendo, no momento em que as emissoras, né, que são concessões públicas, que escolhem os candidatos, os que vão participar desse debate, desse meio de comunicação, que hoje é fundamental em qualquer eleição democrática. Mas nós, do Pátria Livre, nós temos história. Nós temos uma história resgatada nesse país, que é a história do nacional-desenvolvimentismo, uma história que parte das origens trabalhistas do presidente Getúlio Vargas, do presidente João Goulart e também, por que não dizer, do governador Leonel Brizola no que tange educação, que são o cerne do positivismo, né, de Conte, resgatados em toda a história do Rio Grande do Sul, do Brasil, e as lutas que de 30 até 54 foram travadas no Brasil pelo desenvolvimento social do país. Vemos hoje a necessidade imperiosa de resgatar esse modelo de Brasil. E é um modelo de Brasil que visa principalmente o desenvolvimento do mercado interno. O mercado interno hoje no Brasil é a grande solução para que nós possamos começar a desenvolver o país na área social, em benefício da sociedade brasileira. Em 1964 existe um golpe nesse país que é dado não contra o presidente João Goulart. Esse golpe foi orquestrado em 1964, inclusive com suporte do Império Americano, porque a 4ª Frota Americana da Operação Brother Sam estava na costa brasileira, e ela estava na costa brasileira com um porta-aviões, 4 destroyers, 4 navios-tanques, 8 submarinos, e certamente, Boldes, não seria para retirar 2 ou 3 funcionários da Embaixada Americana, caso houvesse resistência ou uma guerra civil nesse país. Então, o que se propunha em 64 era realmente o desenvolvimento do mercado interno como solução efetiva para o desenvolvimento social. A reforma agrária em 1964, e que ainda é necessária hoje, e por isso nós revisitamos
esse modelo do nacional desenvolvimentismo, a reforma agrária traria ao país, naquela época, 10 milhões de novos proprietários rurais. Era a outorga de 10 milhões de novos títulos de propriedade, para que se desenvolvesse a agricultura, para que se desenvolvesse o mercado interno. Claro que desenvolvendo 10 milhões de novos proprietários, você automaticamente estaria desenvolvendo a indústria nacional. Você estaria produzindo 10 milhões de novos tratores, implementos agrícolas, bombas hidráulicas, motores de irrigação, enfim. Esse é o modelo que nós queremos para o Brasil. Nós entendemos, e talvez o Pátria Livre seja hoje o único partido que diz claramente que não basta somente nós continuarmos dizendo e conversando sobre ajuste fiscal. O ajuste fiscal, se nós pegarmos os últimos 30 anos do Brasil, nós íamos crescendo em cima de ajuste fiscal 2% ao ano. Se nós computarmos aí o crescimento de nossa população em torno de 2% ao ano, com esta conversa de ajuste fiscal e ajuste fiscal, nós tivemos aí, claro, isso aí é uma média entre, houve anos que se cresceu mais, anos que houve crescimento negativo, mas a média é 2%. Então nós estamos estancados no crescimento econômico há 30 anos, com esta conversa de ajuste fiscal. O que se necessita é enfrentar o mercado financeiro. O mercado financeiro hoje, por que não existe dinheiro para a segurança? Por que não existe dinheiro para a saúde pública? Por que não existe dinheiro para a educação? É que nós não conseguimos mais ter esses recursos se nós continuarmos a pagar 400 bilhões de reais de juros somente da dívida pública brasileira. Então, nós temos que enfrentar esse desafio do modelo econômico brasileiro de uma forma diferente. E qual seria a forma? Reduzir drasticamente esses juros que nos consomem os 400 bilhões, trazê-lo a patamares internacionais de 0,50. Você já teria um excedente aí de 350 bilhões de reais para enfrentar os grandes desafios que a nossa sociedade tem em segurança pública, em saúde e em educação. E outra das questões urgentes a ser feitas é nós, nesta nova posição, anular, não é, esse engessamento da medida 95 constitucional que foi aprovada num país, aonde se engessa por 20 anos os investimentos na área social. Quer dizer, como é que você pretende ter recursos num país? Veja só, se nós crescemos a 2% ao ano a nossa população, e você engessa por 20 anos, daqui a 20 anos você tem 40 milhões de brasileiros a mais. Como é que você insere no mesmo orçamento 40 milhões de crianças que precisam de educação, saúde pública, creche, segurança, investimento nas comunidades para terminar a violência? Então eu acho muito difícil. E o nosso partido se dispõe a colocar isto para a opinião pública, para uma grande reflexão, porque nós propugnamos o nacional desenvolvimentismo, que é um modelo inverso do que os outros candidatos propõem. Né? Delfim Neto é mais ou menos isso que ele fez na ditadura. Esse negócio de primeiro fazer crescer o bolo para depois dividir. Não, nós temos que dar farinha, um pouco de farinha para cada brasileiro, para que cada um faça o seu bolinho. E não concentrar a renda na mão dos grandes grupos financeiros desse país. Tocou num assunto muito importante. Recentemente eu vi uma entrevista do Delfim e é como se a gente revivesse toda aquela história de novo, né? Eu sou da década de 70, né? E acompanhei boa parte desse processo, mas ele continua com esse mesmo discurso, de que o fortalecimento dessa estrutura é que pode, como resultado, gerar o que o Brasil precisa. E aí vem a outra pergunta que eu queria te fazer, encaixado no que você falou. Há muito desse recurso, da utilização desse recurso, de se recontar a história para pegar o presente e massacrar, lógico, porque nós vivemos uma época de crise econômica, então o discurso fácil seria esse. E o brasileiro quer ouvir posições nacionalistas, ele quer ouvir posições de recuperação do sentido de pátria, do sentido de nação, de povo brasileiro, porque a sensação é que isso foi se perdendo.
E aí entra a questão da insegurança e da impunidade, porque é onde o Estado mais demonstra sua força, é quando ele põe a mão forte contra o crime organizado. E eu queria ver sua visão sobre isso, porque nós estamos com o Código de Processo Penal sendo discutido desde 1979, foram as primeiras propostas, e nós não conseguimos dar hoje, finalizar um texto que traga a modernização que a gente precisa, né? Eu queria que você fizesse essa análise, como a gente traz isso, porque a segurança pública já mostrou que não é só questão de investimento. Nós vivemos períodos de planos nacionais em que se fazia grandes investimentos, depois apresentava alguns resultados e caia, como intervenção militar no Rio de Janeiro, usada como remédio. Né? Tem um gasto e depois quando você vai avaliar os resultados, não tem o resultado. Depois de quanto tempo nós vamos sentir resultado positivo, né? Então eu queria que você fizesse essa avaliação linkada com a segurança pública. Bom, eu primeiramente acho o seguinte, nós temos, isso ninguém nega no Brasil, nós temos aí um estado de insegurança que tomou conta do Brasil inteiro. É impossível nós não dizermos ao contrário, mas existem propostas diferentes do combate a esta insegurança. Evidentemente que o que nós temos visto é que o combate direto, sem inteligência, não tem dado resultado nas grandes comunidades. Está o exemplo do Rio de Janeiro, não é? Tropas do Exército estão aí morrendo militares, o choque nas comunidades, você não consegue combater como deveria ser combatido a falta de segurança. E digo isso por quê? Pelos resultados do Rio de Janeiro. Eu acho que a intervenção no Rio de Janeiro foi muito mais política do que uma intervenção. Existiam outros estados com índices maiores de violência do Rio de Janeiro. Agora, realmente o que nós estamos passando nesse momento aí, com 62 mil assassinatos, não é? É uma média de guerra, não é nem mais, é uma guerra civil. Exatamente. A guerra do Vietnã, durante 20 anos, não ceifou tantas vidas de soldados americanos como nós ceifamos jovens, muitas vezes negros, que estão a serviço do tráfico. E nisto eu me lembro, Bolden, de palavras do nosso querido Darcy Ribeiro, que ele dizia 20 anos atrás o seguinte: se nós não construirmos escolas dignas para as nossas crianças, que aliás Brizola dizia que privilégios da nação é somente para as crianças. Privilégio não pode ser para banco, não pode ser para empresa, não pode ter esses grandes incentivos fiscais aí que sugam o caixa do Tesouro Federal, mas esse é um outro capítulo. Então, o que nós temos aí? Nós temos um engessamento desses recursos e uma falta de presença do Estado nas comunidades. Em 1964, quando se faria a reforma agrária, esse é um dado importante para nós nos transportarmos lá e nos darmos conta de como ficou mais grave a situação. Se propunha a reforma agrária para dar 10 milhões de títulos de propriedades a novos proprietários rurais. Nós tínhamos 70 milhões de habitantes em 64. Só que em 64, 75% de nossa população morava na área rural. Apenas 25% morava nas áreas urbanas. Hoje esta situação se inverteu. 75% da nossa população mora nas grandes cidades, nas periferias, e apenas 25% sobrou na área rural. Então veja só os cinturões, não é, de desemprego, de falta de assistência, de falta de creche, de falta de escola, de falta de cultura que o Estado deixou de levar a essas comunidades. Então, na minha opinião, a primeira coisa que nós devemos, em conjunto, os brasileiros, analisar no fator segurança. Para mim, tem 3 vertentes. A primeira vertente é a presença do Estado nas comunidades, ou seja, criar condições para que o Estado esteja presente nessas comunidades. Ou seja, investimentos em escolas, em creches, naquilo que Brizola tentou fazer no Rio de Janeiro e que hoje os 504 CIEPs de
educação integral, educação básica integral, estão completamente abandonados no Rio de Janeiro. Quer dizer, as crianças hoje que estão abandonadas nessas grandes comunidades, elas são facilmente cooptadas pelo tráfico, não é? Lá não tem a presença do Estado, não tem creche, não tem educação, não tem professora, não tem cultura. Nós temos que voltar a investir nisso. Para isto, a nossa proposta do Partido Pátria Livre é a reforma urbana. Muitas dessas comunidades, quem mora nessas comunidades não tem a escritura de propriedade. Só tem aquela possezinha lá, submetida a se não se dobrar à vontade da milícia, a esconder um pacote de droga, ela é expulsa daquela comunidade. Não é? Então, a reforma urbana daria cidadania, né? Porque ela seria dona e a escritura, que é uma defesa da propriedade privada de nossa Constituição, defenderia, o Estado teria que se fazer presente e não poderia ser expulsa. Segundo lugar, com uma escritura poderia se integrar à cidadania, ela tendo o seu lote, financiando com a escritura um pequeno negócio, um bar na sua comunidade. Isso, primeira coisa. Segundo lugar, eu acho que nós passaríamos pela descriminalização do usuário. Eu acho que o Brasil tem que pensar seriamente na descriminalização do usuário, porque se nós olharmos nessa população de 750 mil, né, população carcerária que nós temos uma significante número de jovens que ali estão, mais na academia do crime, por ter usado ou por ter apenas fumado uma maconha ou ter usado pela primeira vez uma quantidade de droga. E a terceira é a situação de fronteiras. Eu acho que a situação de fronteiras é um negócio muito mais grave de que nós estamos passando. Ali eu defendo o seguinte, e isto eu tenho visto alguns candidatos, né, falarem na criação de uma nova força, guarda de fronteira para isso. Eu acho que a Polícia Federal tem condições de fazer isso, porque tem mais inteligência do que tu criares uma nova. Agora, evidentemente que precisa de um volume de recursos, não é? Para, ou talvez, criar uma divisão dentro da Polícia Federal para que tenha tecnologia, tenha drones, tenha investigação, satélites, tudo que precisa para controlar a fronteira. Hoje nós temos aí, eu vi alguns depoimentos que a Polícia Rodoviária Federal não tem essas condições. Às vezes se supõe que de cada 10 carregamentos que passam pelo Brasil de armas e drogas, que inclusive saem para o exterior, pelo Porto de Santos, enfim, só um é prendido. Então, é isso aí, né? Esses dados estão certos. E a Polícia Rodoviária Federal, ela recentemente soltou um dado importante também, que 20 anos atrás, com aquela quantidade de rodovias que nós tínhamos, aquela quantidade de caminhões e carros, o efetivo deles era o mesmo. E ela é uma força, parceira da Polícia Federal em muitas ações, né? Lógico que com atividade preventiva, né? Ela não tem funções de investigação, mas ela tem uma área de inteligência para atuar na prevenção que funciona bem. E aí entra num outro assunto, fronteiras, né? Essa criação de novas forças, a gente sabe o quanto que isso custa para os estados. Recentemente, nós vimos a Força Nacional, que ela é contratação, ela significa o quê? Contratação de polícias estaduais, a maioria polícia militar. E quanto tempo levaria para capacitar um pessoal dele? Exatamente, e policiais são levados para uma região onde eles não conhecem a atividade, não conhecem a área, não conhecem a criminalidade e, principal, deixa descoberto o estado de origem dele. Então é uma fórmula que nós aqui da Polícia Federal, nós sempre questionamos isso, né? Como suprir uma demanda que é específica de fronteira, que exige conhecimento. É um trabalho que envolve segurança nacional, trabalho que envolve imigração, você controla pessoas e produtos que entram e saem do país. É muito mais estratégico do que se imagina, né? E entregar um grande centro de integração, né, de informações. Sim. Porque o que a gente nota é que muitas vezes a Polícia Civil, vamos dizer, de Rondônia, não tem as informações da Polícia Federal de Aeroporto. Sim. Não é isso? Então, eu acho que tinha que se fazer, a cargo da Polícia Federal, um grande centro de informações que pudesse
instantaneamente informar essas pessoas. Eu vi agora hoje, até por casualidade, um crime develado, não sei se foi na Irlanda, 20 anos depois. Sim. Eles fizeram uma tecnologia e fizeram um DNA de 20 mil pessoas daquela cidade e que se colocaram à disposição e via parentesco descobriram o assassino em outro país, agora 20 anos depois, parece que na Austrália. Sim. Então eu acho que nós temos que ter esse investimento. Agora, nós temos que a primeira medida de um novo governo é desengessar, acabar com essa emenda constitucional 95, porque isso realmente, isso aí é fora de qualquer padrão. Um país continental como o nosso, que cresce populacionalmente, está com os seus orçamentos engessados. Isso aí eu acho que é a primeira medida para que a gente consiga obter. Fora outras medidas para obter, agora voltando, não só dos 400 bilhões que a gente paga da nossa dívida pública, de juros, isto estando a 6,5% da taxa Selic, nós reduzindo isso a 0,50, deixaremos de pagar 300 e tantos bilhões. Mas nós temos outras fugas, que até a Brizola chamava das perdas internacionais, que são o pagamento de royalties para o exterior, as remessas de lucros sem taxação. Esse país é o único que não taxa lucro por retorno de ações. Esse país, banco não paga quase imposto, quer dizer, enquanto falam da reforma da Previdência, os maiores bancos devem aí 3, 4, 5 bilhões e se você olha o balanço deles, tem lucros aí, entre os 3 bancos particulares, tem lucros aí de 75 bilhões. Por que não pagam ao povo brasileiro? Então, acho que nós temos que ter um grande esforço de cobrança dessa. Eu não sou contra grandes grupos econômicos, mas tem que enquadrá-los que paguem, não é, ao povo brasileiro aquilo que lhe é de direito. Agora, veja só, há 20 anos atrás nós tínhamos 30 bancos privados, não é? Hoje nós temos 4 bancos privados aí que detêm 70% dos ativos nacionais. Então a distribuição do crédito fica difícil. Sobre a reforma da Previdência, que você tocou no ponto, acho que 100% dos policiais federais que estão acompanhando a gente agora tem essa preocupação, né? A FENAPEF liderou um grupo aqui de policiais, de operadores de segurança pública, junto com outras categorias, aí policiais civis, rodoviários, até ferroviários federais apareceram também, legislativos, mas todos preocupados com esse conceito de atividade de risco. Não era só com a questão de ser ou não privilegiado, como o governo tentou emplacar esse conceito. Mas a nossa discussão era muito basilar. Você é um profissional que no juramento seu, logo na entrada da carreira, você jura que vai defender, colocar sua vida para defender a do outro e patrimônio. Então, é uma profissão estressante. Nós levamos muitos dados desse estresse acumulado, levamos os comparativos com outros países do mundo. Quer dizer, a maioria esmagadora dos países trata os policiais e operadores de segurança pública de uma forma diferenciada, por conta desse compromisso com a nação, desse compromisso com a sociedade. E nós enfrentamos muitas barreiras conceituais nisso que acabaram nos colocando, digamos, no bolo geral do tratamento. E nós sabemos que o ralo do dinheiro da segurança da Previdência, nós já sabemos para onde vai, como vai. Então, essa tentativa de arranjar culpados, e dessa vez até os profissionais de segurança pública, pela primeira vez, foram alvejados disso. Então, nosso pessoal é muito ligado nisso, é preocupado com essa visão dos candidatos sobre a Previdência, a reforma da Previdência, de como ela seria tocada, esses pontos principais, estabelecer a idade mínima que nós não temos hoje. Havia o absurdo também de não diferenciar a mulher policial do homem policial. Quer dizer, em toda a estrutura nossa trabalhista tem a diferenciação, ela já é antiga, né? Nós tivemos aí que fazer um convencimento duríssimo com os parlamentares de que precisa diferenciar, porque a mulher, ela acumula questões que o homem não acumula, né? Peculiaridades. E isso acabou ficando num pé que, se for retomada a discussão, nós ainda não conseguimos diferenciar homens e mulheres. Então,
Queria que você falasse um pouco desse ambiente de reformas, o que você acha, reforma trabalhista, previdenciária? Bom, como eu disse aqui no início do nosso bate-papo, Boldes, a nossa origem é do trabalhismo. Sim. Nós não poderíamos estar numa candidatura levando o programa do PPL, falando em Getúlio Vargas, falando em Jango, falando em Brizola, se nós admitíssemos falar em reforma trabalhista ou em reforma previdenciária. Seria uma antítese das nossas propostas. Primeiramente, eu acho o seguinte, que o discurso hoje, o discurso globalizado, né? Os globalistas, vamos dizer assim, o discurso dos globalistas é que a CLT ficou muito vetusta, tem que adaptar os direitos dos trabalhadores à nova realidade do trabalho. Não, mas não é bem assim, não é bem assim. Se fosse por antiguidade, nós teríamos que estar renovando a Lei Áurea. Não é? Então não é possível. Para nós que temos em Getúlio Vargas, temos em Jango, Getúlio criou a CLT, criou a Lei de 8 horas, criou o voto feminino, as férias remuneradas. Jango, o presidente João Goulart, foi em 62 também, houve este grande movimento, né, dos empresários, vai quebrar o país, quando ele otorgou para todos os trabalhadores o 13º. Sim. O 13º é do presidente João Goulart. Será que vamos também flexibilizar o 13º e retirá-lo da pauta porque é superado? As relações de trabalho hoje não mais são necessárias usar o 13º? Então nós não poderíamos estar falando em retirar direitos ou modificar direitos. Quanto à Previdência, é a mesma coisa. Eu quero dizer o seguinte, uma Previdência forte, a maioria, não digo a maioria, não tenho esse levantamento em números, mas a grande maioria dos pequenos municípios rurais desse país, a movimentação dessas pequenas prefeituras são feitas pelos aposentados, pela circulação das aposentadorias rurais. Você não pode retirar direitos. E esse é um princípio nosso, do Partido Pátria Livre, dos trabalhistas. Todos os direitos adquiridos na construção de uma sociedade durante anos, do homem de pedra aos dias atuais, são direitos que você constrói numa conjunção de necessidades de construção de uma sociedade, de um país, de uma nação. Então, no nosso entendimento, direito dos trabalhadores, direitos humanos, direitos de minorias, direitos dos quilombolas, dos povos quilombolas, das nações indígenas, direitos daqueles que conquistaram esses direitos, eles não podem ser retrocedidos. Eles podem avançar à medida que nós avançamos com o país e conseguimos que o país tenha mais oportunidades para todos, conseguimos que o país se desenvolva em níveis sociais. Porque para nós é importante dizer o seguinte, os principais números econômicos para nós, nacional desenvolvimentistas, não são os números do crescimento da Bolsa, nem da variação cambial do dólar. Os números mais importantes para nós, trabalhistas, são os índices de desenvolvimento humano desse país. E nós, aqui no Brasil, temos ainda, apesar de toda a nossa riqueza, de todo o nosso minério, de todo o nosso petróleo, de toda a nossa cultura popular, nós temos índices muito, mas muito desiguais. Muito desiguais. Nós temos aí uma elite, né, uma elite brasileira de 2% da população que detém mais de 50% do PIB. E nós temos no nosso país, Boldens, nós temos comunidades
comparáveis a índices de desenvolvimento humano de Serra Leoa, na África. Então nós não podemos falar em meritocracia. Meritocracia é muito bom para um quartel, quando você tem o mesmo treinamento, a mesma capacidade gerada pelo ensinamento da Escola Superior de Guerra. Aí você pode entrar numa competição dizendo que quem ganhar é o melhor porque teve mais mérito. Agora, num país como o nosso, você não pode falar em meritocracia quando não existem oportunidades iguais para todos nós. Tem uma base de formação justa, né? Não é? Então nós temos que trabalhar em cima do desenvolvimento social. E Bom, você tocou num assunto para nós que é essencial. É esse confronto do direito positivado que nós somos hoje, né? Nós temos essa vertente no nosso direito no Brasil. A nossa estrutura de polícia, ela foi trazida em 1808. E é ela hoje que motiva muitos dos nossos projetos, da nossa defesa. Nós temos uma estrutura que é da época ainda do Brasil colônia, e que permanece. Quer dizer, nós tivemos quantas transformações sociais nós tivemos de lá para cá, inclusive nas relações trabalhistas, nas relações como o povo em si, com empresas, com os bancos. A forma como o Brasil se comportou diante dessas mudanças, nós sempre vimos a legislação caminhando atrás. E hoje nós discutimos muito essa questão da antiguidade das nossas estruturas para enfrentar problemas novos. Por exemplo, nos estados, e aí eu falo porque quando nós falamos de integração, a Polícia Federal ela vai trabalhar com outras instituições e nós percebemos como há diferenças nesse tratamento por conta da estrutura dessas polícias estaduais, por exemplo. Então, por exemplo, nós temos a questão do ciclo completo de polícia, que para nós é essencial hoje. Só no Brasil, nós temos no ambiente do Estado, da unidade federativa, 2 polícias trabalhando separadamente. Uma com natureza militar, inclusive de acessória, né, de auxiliar as Forças Armadas, e a outra civil, e ambas eventualmente sofrendo sucateamentos. E aí nós percebemos que quando a gente fala de insegurança, a gente está falando da falta de um trabalho efetivo da polícia preventiva. Quando nós falamos de impunidade, o começo da impunidade é porque realmente a polícia de investigação, ela não investiga. Não investiga. Para contrapor, por exemplo, perto de 64 mil homicídios no ano passado, que é o último dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como é que nós vamos combater a um índice de 8% de elucidação de crimes de homicídio? Então, no Brasil, o valor que nós damos à vida, o Estado dá o valor a essa vida do brasileiro, ela está no patamar de 8%. Os outros crimes, furtos, arrombamentos, furto de veículos, está em torno de 4% de solução. Então, quer dizer, o brasileiro, ele não procura mais a polícia para ter seu bem recuperado, ele não procura mais, nem confia na polícia, para ter o início da justiça sendo feita. Então, são problemas mais estruturais do que necessariamente de ordem financeira. Então, nós temos uma linha de propostas que vai muito nesse sentido. Soluções baratas e não são soluções mágicas. Por quê? Porque o mundo todo faz isso, só o Brasil que não. Você citou Serra Leoa, por exemplo. O indiciamento dentro da esfera policial, que é um ato praticamente inócuo para o mundo jurídico, porque a investigação é a fase pré-processual. Mas como que ela é utilizada hoje? Para conter situações até políticas, para expor situações, porque um inquérito que finaliza com alguma conclusão, ele divulgado na imprensa, quem vive da vida pública, quem vive do conceito público com a sociedade é muito prejudicado. Então, em todo o mundo, só há 2 países na África que têm ainda a figura do indiciamento antes do Ministério Público analisar o material probatório. Então, nós discutimos muito essa questão nesses pontos. Ciclo completo de polícia, que é a polícia trabalhando dentro de uma mesma estrutura, a atividade preventiva e investigativa, isso é essencial, não haveria perda de dados. Hoje a Polícia Militar faz o boletim de ocorrência e a atuação dela é limitada até o boletim de ocorrência. Ela não pode fazer diligências a mais dentro da área de investigação, porque aí já é da Polícia Civil. Mas ela, quando passa esse material, ela passa papel. E um outro nome de testemunha, de vítima, de autor. A outra polícia, não se sabe quando, é que vai iniciar aquela investigação. E muitas vezes iniciar tudo de novo, porque vai repetir situações. As pessoas... E pior, no judiciário depois vão repetir tudo de novo. Então hoje o brasileiro ele se sente abandonado por essa questão. Enquanto outros países do mundo, a mesma polícia que vai à sua casa quando ela é arrombada, quando você sofre um furto, quando você é vítima,
ela passa aquele material para a mesma estrutura. Então, investigadores vão à sua casa para coletar as informações iniciais e ali já se inicia a investigação em si. No Brasil, e quando existe um crime, eles mesmos já interrogam ali as pessoas mesmo, da já coletam casa. as primeiras informações e a mesma polícia. Então, quer dizer, não é papel que vai para uma outra, que depende de uma análise da figura do delegado que hoje no Brasil está cada vez mais atrás de uma mesa, está sentado atrás de uma mesa, ele não vai às ruas, ele não frequenta o ambiente de investigação e acabou que as polícias elas estão se elitizando mais. Por quê? Tem várias portas de entrada. Nos outros lugares do mundo, as polícias entram por uma base. Por uma base, E encaixa exatamente no assunto que você tocou antes. Elas partem dali, de uma mesma base de formação, e aí, a depender do conhecimento em que ela já detém ou que quer crescer internamente, ela escolhe os caminhos, o caminho da perícia, o caminho da formalização, do direito, que é do delegado, a outra que é de investigação, de inteligência, que são os agentes, investigadores. Então, em todo lugar do mundo se faz ciclo completo de polícia e a entrada com a porta única. Um setor que depende de uma oxigenação que eles permitem. O policial, por exemplo, o policial militar entra por uma porta, o soldado entra, ele vai até o subtenente. E aí criaram uma outra porta, para entrar como oficial, tenente, e aí seguir. Então, só no Brasil. Na Polícia Federal, por exemplo, nós temos 5 portas de entrada na carreira policial. É uma carreira só, prevista na Constituição, mas tem 5 portas. Quer dizer, em algum momento, os conhecimentos multidisciplinares vão se confrontar. Infelizmente, o Brasil privilegia o direito, né? O maior salário do Brasil hoje de serviço público é do ministro do Supremo, quer dizer, alguém da área do direito. Então, nós achamos que essa burocratização das investigações, ela emperra muito a máquina nossa. E a estrutura de polícia é aliada a isso. Então, ciclo completo de polícia, portas únicas de entrada em todas as polícias, quer chegar ao topo, tem vocação, tem perfil, entre lá na porta, em todo lugar do mundo é assim. A questão das polícias municipais, em todo lugar do mundo, a questão de segurança pública ela é muito peculiar, né? O problema é do município, mas a solução depende da União, depende do Congresso, depende da esfera federal. Olha só como a situação é. Espanha, Alemanha, Estados Unidos também, Inglaterra, todos têm polícias municipais fortes para fazer a presença, aquela vigilância local, né, que dá segurança em si. É o que nós chamamos de sensação de segurança, né? Que no Brasil não é sensação, é segurança mesmo. Então, nessas, eles colocam uma polícia de confiança próxima à sociedade para resolver o problema imediato. Mas ela faz o ciclo completo de polícia. Se precisar ela vai até o final da ela vai até o final. Exato. O resultado do trabalho dela, prevenção, investigação e, eventualmente, a perícia, quando é um caso que precisa, já vai esse pacote para o Ministério Público. E é ele quem faz a análise jurídica, as questões de tipificação específica e depois judiciário. Então, o caminho nos outros países é muito mais rápido e muito mais barato. Imagina um governador brasileiro hoje sustentando 2 estruturas, uma de prevenção, né? E uma de investigação, estruturas pesadas, e outra, disputando a atenção dos seus comandantes, porque aí fica o coronel aqui de um lado, o tenente-coronel, e do outro lado o delegado, que é o chefe da polícia, disputando a atenção, disputando verbas. Então, é uma coisa tão complicada que nós não entendemos até hoje porque que não mudou. E aí, quando a Polícia Federal... o sistema penal, que é diferente também. Né? Que vem por último na nossa análise. Tudo que nós fazemos dentro dessa estrutura, depois de passar pelo Ministério Público Judiciário, vai desembocar onde? No sistema penitenciário. Que viraram, já se transformou hoje na universidade do crime. Realmente, a nossa política não é só de encarceramento, é de prevenção e investigação para encarcerar. Porque se você não investiga bem, você vai prender o aviãozinho. E vai dar a ele uma importância que ele não tem. Exato. Aí é um caso de, primeiro, estruturarmos as polícias e, na sequência, discutir questões como descriminalização do uso de maconha e de outros. Se você tem as estruturas fortes, adequadas, você consegue fazer isso. Então, para nós, uma fase anterior a essa discussão é fazer o que não fizemos depois de 88. Você democratizou relações, você colocou uma Constituição cidadã à disposição de todos, mas você não fortaleceu as instituições que vão fazer o controle e a fiscalização daquilo que você está propondo. E aí acaba acontecendo esse atropelo de números, o Estado hoje está afogado realmente pelos números. Falta de inter-relação entre essas instituições, muitas vezes, né? Entre a polícia militar que vai na casa do crime, entre a polícia civil que teria que investigar, mas dá prioridade para
para outro andamento de outra investigação, aí as provas se perdem aqui. A Polícia Civil hoje tem que criar um sistema que nós chamamos de seletividade. Eles têm que escolher numa ordem o que vão investigar, porque eles já estão afogados pela demanda, isso aí é óbvio, né? Mas mais que isso, como eles não estão no local do crime, eles não fazem parte de uma estrutura de ciclo completo, são metades de laranja que a gente chama, meias polícias, né? Eles acabam tendo que partir para a investigação do papel. Isso é muito complicado, né? Não vivenciar um ambiente. Outra das coisas, eu não sou advogado, né, mas que a gente vê assim, como é que eu vou dizer? A mínima diferença, vamos dizer, no Código Penal entre, por exemplo, a questão de armar as pessoas, né? Eu, na minha posição, na posição do PPL, eu acho isso uma irresponsabilidade do Estado, né? Armar as pessoas para se defender e aí você retirar. Não, eu já te dei a arma, agora você se defenda da violência. Eu acho isso realmente uma falta completa de autoridade, uma falta de responsabilidade para com as famílias brasileiras. Mas, por exemplo, até porque vai circular muito mais armas, né, na comunidade. Se nós já temos, com toda essa proibição, e claro que tem uma legislação mole ainda, eu acho, nesse setor de quem pega um porte de arma, teria que ser inafiançável isso. Hoje você paga uma fiança, sai e responde em liberdade. Então, eu acho que o ajustamento do Código Penal e algumas... A diferença entre o roubo, por exemplo, e o latrocínio é o disparo de um gatilho. Isso. Não é? Uhum. Então, quer dizer... E a penalidade é uma coisa que tem que ser revista. O portador da arma se assustou, portando arma, ele pelo roubo, ele tem um crime muito menor do que o latrocínio. E se você olhar... O momento é só o disparo, não é só o acionamento do gatilho. O último ato ali. O último ato. Quer dizer, então... Olha, nós policiais federais, nós nos inserimos nesse contexto dessa discussão do armamento, e eu, em todo lugar que eu vou, universidades, as palestras e debates, eu sou perguntado sobre isso. Se eu defendo ou não o desarmamento. Mas a posição nossa, ela é muito simples. Eu, como policial... Eu não fico confortável quando a sociedade quer adquirir arma. Porque a função principal nossa é de fazer essa defesa, é de dar essa tranquilidade para que o brasileiro não queira ter arma, não sinta a necessidade. Lógico que em alguns casos tem praticante de tiro, nós temos várias formas. Mas o que eu digo é o seguinte, se o referendo nosso de 2005, o brasileiro demonstrou sua vontade não em ter arma, mas em permitir o comércio de armas no país, porque isso está autorizado por referendo. Uhum. Então foi a maioria da sociedade que quis. E aí vem uma legislação com critérios subjetivos para essa concessão. Aí é que nós entramos em risco, na nossa visão. Lógico que a legislação tem que ser endurecida, né? Nós não podemos permitir um armamento exacerbado, livre, né? Sem controle, porque a arma realmente tem alguém que atira, tem alguém que aciona o gatilho. Exato, tem sempre atrás. Você tem que ter controle sobre isso, né? Você não precisa controlar necessariamente a arma. Mas é uma discussão muito mais ampla, né? E que nós não ficamos confortáveis de ver, repito, o desejo do brasileiro de ter a arma, mas para fazer a sua defesa de sua família. Isso é como se fosse uma derrota do próprio Estado, né? Exato, porque entregar a arma em nome da defesa... A arma não foi feita para defesa, foi feita para matar. Não é? Você dizer que se a arma, se tu apertasse e abrisse um escudo, seria uma defesa, mas não é. A arma foi feita para matar. E eu acho que com entregar... E outra coisa, os conflitos sociais em nosso país, com as pessoas armadas, porque nós temos uma Constituição que permite greves. Você já imaginou dois grupos, um que defenda a greve e outro que não defenda a greve, se confrontarem numa praça, os dois grupos armados? Autorizando isso? Porque a ação vai ganhar uma gravidade muito maior. Você imagina o seguinte, tem um candidato que diz, não, pessoas de bem têm que ter armas. Aí eu pergunto o seguinte, os trabalhadores desse país são pessoas de bem, não são? Sim, claro. Os trabalhadores desse país são pessoas de bem. Você já imaginou a reivindicação
salarial de uma fábrica, né, com os trabalhadores armados, é lógico que eles não vão estar do lado de fora armados, vão entrar dentro da fábrica para reivindicar os seus aumentos. Se eles são trabalhadores de bem, eles podem andar armados. É uma coisa assim, muito utópica, né? É gerar conflitos desnecessariamente. Cria um cenário de descontrole. Cria um cenário de descontrole desnecessário. E outra coisa, a responsabilidade sobre a violência e sobre a manutenção da ordem é do Estado. Não é das famílias que tem que... Isso vai virar um bang-bang, vai virar na época do... Né? É verdade. Verdade. João, a gente está caminhando para o final já, mas queria deixar aqui à disposição a federação, para o PPL, para vocês que estão nessa empreitada, que vocês precisarem aqui dos policiais federais, da nossa entidade, pode contar conosco. O que for para melhorar o Brasil, melhorar a segurança pública, nós temos condições de ajudar também. Então, queria deixar aqui o nosso abraço a vocês, o desejo de boa sorte para essa empreitada aí. E que nós estamos à disposição. Temos aí 27 unidades pelo país afora, então estamos prontos para esse debate. E o que vocês precisarem, nós vamos estar com vocês. Tudo para aproximar da sociedade, para levar essa mensagem boa sobre a polícia, o que nós estamos discutindo aqui e acabar com qualquer mácula que haja sobre tempos da ditadura que a PF foi ligada. Nós tínhamos até pouco tempo atrás um setor que chamava DOP, você acredita, uns 12 anos. Pois é. Eu fui um dos que brigou para acabar com essa denominação. Então eu acho que agora a gente vive um momento novo e que não tem salvador da pátria, né? Nós temos grandes desafios aí e contem com a gente que vocês precisarem. Muito obrigado, meu superintendente, minha equipe, eu quero agradecer a todos vocês e até porque eu acho que nós estamos num novo momento do país, não é? Eu até defendo, inclusive, um grande e novo diálogo com as Forças Armadas. Nós sofremos a ditadura, a Polícia Federal, inclusive, te relatei, na época, por exemplo, quando meu pai faleceu, foi na época ainda que a Polícia Federal era controlada pelos militares, os seus superintendentes eram coronéis e tal. Inclusive, o coronel Solon, na época, era quem era o superintendente lá da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, quando o corpo de meu pai quis passar pela Ponte da Amizade. E houve idas e vindas, quem mandava mesmo era o Centro de Comando Militar, que era na Presidência da República, e ele foi até destituído porque autorizou o corpo a passar por Uruguaiana para ser conduzido a São Borja ali. Mas nós temos que refazer esse diálogo. Eu acho que, eu sempre digo que esse conceito de segurança nacional nós temos que unir os brasileiros, inclusive com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, porque hoje o nosso conceito de segurança nacional não é mais ideológico, ele é essencialmente soberano. Nós temos que defender a nossa base de Alcântara, nós não podemos internacionalizar a nossa Amazônia, nós não podemos dar de graça as nossas tecnologias, de nossas centrífugas nucleares, de nossa Embraer. Nós temos que proteger a plataforma continental, nós temos que proteger as nossas fronteiras e para isso nós precisamos de um grande diálogo nacional e esse diálogo inclui Polícia Federal, inclui até os militares. Tem muita gente que não sabe, mas em 1964 foram caçados 7.500 militares nacionalistas, foram caçados mais militares nacionalistas que civis, que defendiam o Brasil para os brasileiros, defendiam o nacionalismo como forma de desenvolver o país, de desenvolver as nossas pequenas e médias empresas, as nossas indústrias, de substituir importações, enfim, de criar esse novo processo econômico que nós estamos produzindo aqui. Enquanto ao nosso partido, nós estamos muito felizes de termos vários candidatos da Polícia Federal, já temos um deputado no Paraná, um deputado estadual que muito nos enaltece, e o Pátria Livre é isso, o Pátria Livre é um partido que precisa de todas as correntes nacionalistas para lutar pelo Brasil. Então, te agradeço imensamente essa presença aqui
E, sem dúvida alguma, pode contar conosco também do Pátria Livre para esse novo Brasil, para esse novo projeto nacional. Tá ótimo. Aí, para os que nos assistem, para os nossos amigos, colegas da Polícia Federal, os brasileiros que acompanham as nossas páginas, gostam do nosso trabalho, tá aí mais uma opção apresentada para você, de presidencial, resgatando boa parte da nossa história, né, João? E pois é. mostrando para os brasileiros que a gente tem que falar sobre política, discutir os assuntos com a maior liberdade e transparência possível, sem deixar de esquecer que nós somos brasileiros, estamos lutando pela mesma coisa, pelo Brasil melhor, né? Eu quero só te deixar uma lembrancinha nossa beleza. E o rol de propostas nossas sobre segurança pública para vocês analisarem, verem o tipo de solução que nós estamos apresentando. Você traz. Vai trazendo, tem. Pode aparecer. Tá aqui, vou deixar contigo a nossa revista, nosso kit. Muito obrigado. E as propostas que seguem para vocês também, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. E a todos vocês, o nosso abraço também do Partido Pátria Livre. Oi.